Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Tempo que eu não gravo vídeo, hein? Caramba! Algumas pessoas já vieram me pedindo mais algumas informações e acaba a gente se envolve com outros assuntos e na vida da gente vai passando, você acaba não tendo muito tempo para gravar vídeos. Mas eu tô vindo gravar esse vídeo até a pedido de algumas pessoas que a gente observa que tem certas dúvidas, né? Então, antes de começar o vídeo, eu queria que você deixasse seu like, seu joinha, né? Compartilhasse, que se inscrevesse no canal e vamos fazer o canal crescer. Já tem bastante pessoas já no grupo, nesse canal, e eu vou começar a botar mais alguns vídeos, né, sobre GNV e vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Então, o que acontece? Existe uma grande dúvida. Eu já gravei um vídeo desse há um tempo atrás, mas acho que algumas pessoas não entenderam, vieram me perguntar, eu tive que explicar. Muitas pessoas tem uma certa confusão que elas criam com relação ao GNV. De que sentido? Nós sabemos que quando você tem um carro flex, né, você pode programar o GNV para trabalhar com a gasolina ou você pode trabalhar com etanol. Tanto faz, você pode programar. Como que você faz isso? Primeiro, seu carro tem que estar com combustível no tanque, né, o combustível líquido definido lá. Ah, tem só gasolina. Eu nunca li no etanol, só na gasolina. Pô, e você quer botar GNV. Sabemos que, dois pontos. Quando você coloca o GNV programado com a gasolina ela tem um tempo de detonação, né? Tempo de ignição. Ela trabalha entre 0, um pouquinho, às vezes vai 3, 4, 5 graus no máximo, e menos 5. Ela fica variando essa casa, entre menos 5 e 5. Por quê? Porque a gasolina tem um alto poder de explosão. Então, se você não atrasar o ponto, o que acontece? Às vezes tem carvão, né, no cilindro do pistão. Quando ele sobe, o carvão, a pressão é muito grande, a compressão é altíssima, né? Quando comprime mesmo com força, o que vai acontecer? Aquele carvão vai encandecer, vai queimar a gasolina antes da centelha. É o momento que bate pino, começa a bater pino. E as pessoas, pô, o cara tá batendo pino. Tá batendo porque tá vendo uma pré-ignição. E como é que eles resolveram isso? Colocando etanol. Porque quando você coloca o etanol ele faz com que a gasolina fique mais lenta, queime com mais dificuldade. Automaticamente o carro vai bater menos pino porque o carro é flex. Se o carro for só gasolina, isso não vai acontecer, porque você já tem um ponto definido. Seu ponto lá é menos 5 graus. Acabou, vai funcionar no menos 5 ali. Antigamente os distribuidores eram a vácuo, né? Você botava a gasolina no 0 ou menos 5 e ele já estava para o 0 e você às vezes colocava no 0 e já estava para o 5. Então, nesse momento você tinha essa variação aí, de 0 para 5 ou de menos 5 para 0, então você mantinha ali a variação do tempo de ignição da gasolina. Quando veio o flex, como é que ele faz? Ele pega a gasolina 0, quando você precisa avançar um pouquinho mais, porque você quer mais torque no motor, você precisa avançar um pouquinho mais, o que você faz? 5. Não chega a 8 graus, é muito difícil chegar a 8. Se chegar a 8 graus, ele pode grilar um pouquinho o motor, mas é 5. E quando você está desacelerando, alguma coisa assim, que de repente você vai acelerar, o carro começa a grilar, tem um sensor, né, tipo um microfone, conectado ao bloco do motor, que ele escuta uma pré-detonação e atrasa o ponto. Atrasa o ponto para quê? Para não ter a centelha antes da hora. Como é que ele funciona? O pistão subiu, menos 5 graus. Antes dele atingir o topo, né, o PMS, né, o ponto morto superior, antes dele atingir o PMS, então o que ele faz? Ele joga, se ele jogar a centelha aqui, no 5 graus, ele vai, quando estiver chegando, faltando 5 graus para ele completar o ciclo, ele vai jogar a centelha. Então, uma pré-detonação. Para o álcool, isso é bom, porque o álcool é lento. Para a gasolina, o que eles fazem? Eles atrasam ponto, mas para quê? Quando o pistão estiver quase descendo, ele joga a centelha, o pistão já desce com toda a força. Então você atrasa mais para ele poder pegar a centelha após
Quando ele chegar a 5,0, quando ele chegar a 5 graus descendo, a centelha chega e vai. Porque a gasolina é assim. A velocidade de queima da gasolina é muito, muito mais rápida que o etanol. E muito, muito mais rápida que o GNV. Eu não lembro muito bem o tempo agora, eu esqueci. Eu tinha esses números anotados, mas agora eu não lembro bem. É tipo assim, a gasolina, um valor hipotético. Vamos supor, a gasolina está em 100 km por hora, o valor, tá? Não é isso, mas eu estou dando o valor 100 por hora. O etanol, 70, o GNV, 50. Então o que acontece? Por que você no GNV você tem que adiantar o ponto? Você adianta o ponto para quê? Quando o pistão estiver comprimindo, chegando quase ao máximo 20 graus, já joga a centelha. Para que joga a centelha a 20 graus do PMS? Para dar tempo do gás queimar todinho e o pistão descer com a força máxima. Por isso que quando você não coloca variador de avanço, acontece o quê? O carro fica mais fraco, porque a centelha fica entre os 5, entre os 8, 9, que é o da gasolina, do álcool, né? O álcool varia às vezes ele está 0, vai até 30, você acelerar um carro, você vai até 30 graus de avanço, mas normalmente fica entre 0 e 10, 8, 7, fica nessa variação aí. Já a gasolina é negativa, né? Então o que acontece com isso, cara? Você tem uma queima melhor do combustível. O etanol, ele atingindo 8 graus de avanço, já é bom. Já vai queimar o etanol todo. Já o GNV, se você deixar 8 graus, não queima. Ele vai queimar menos. Então, quer dizer, o pistão já começou a descer, já está descendo e ainda tem gás queimando dentro do cilindro. O que acontece com isso? Aumenta a temperatura do cilindro, aumenta a temperatura na cabeça do pistão, entendendo? A tendência de você ter um superaquecimento no pistão e no cabeçote, nas válvulas, é muito grande, porque você não consegue. Porque assim, quando você tem a explosão, pum, explodiu. O que acontece? Quando você tem a explosão, há um deslocamento do oxigênio que está dentro do cilindro, junto com o combustível. Admitiu X gás, X oxigênio, houve a explosão. No que essa explosão, ela há uma dispersão de calor, certo? Essa dispersão de calor, ela leva ali milissegundos. Explodiu, pum, o pistão desceu. Só que quando por você ter um GNV que queima muito fraco, o que acontece? Quando ele queima, por ele não queimar todo, porque a dispersão da explosão é tão fraca, que por ele não queimar todo, o que acontece? O pistão está descendo e ainda tem chama dentro da câmara de explosão. Quem está sofrendo? São as válvulas. Por isso que as pessoas falam, a válvula dá problema de válvula, que não sei o que, o GNV dá muito problema de válvula. Problema de válvula por quê? Porque a instalação não foi feita adequadamente. Nós temos hoje pessoas instalando GNV, que eles colocam, não tem problema nenhum. O meu carro, por exemplo, tem GNV, pelo menos a uns 100 mil quilômetros já roda no GNV. Eu tive um outro que eu rodei 300 mil, nunca tive problema. Mas por quê? Era tudo certinho, a quantidade de gás, o tempo de injeção, a leitura de sonda, estava tudo dentro do padrão. Com isso, o motor trabalha dentro da proporção certa, avanço correto, tudo isso vai ajudar o carro a ser mais econômico. Automaticamente, você vai ter menos problema de cabeçote, né? As válvulas têm problema de rachadura, micro rachadura nas válvulas. E quando alguém falar para você que o GNV resseca, pelo amor de Deus, não repita isso, por favor. GNV não resseca. Nenhum combustível entra molhado, entra líquido dentro do cilindro. Primeiro, vocês vão entender agora. Nós temos 4 bicos injetores. Os 4 bicos injetores estão sendo pulverizados ali na marcha lenta, na faixa no etanol, 4,5 milissegundos por hora. É um esguichozinho em tempo de 4,5 milissegundos. Cara, é uma pulverizada muito rápida. É 0,00045 segundos. Então, quer dizer, 4,5 milésimo de segundo dá um esguicho. Nesse tempo, o tempo que dura a injeção do etanol. Então, o que acontece? Se você jogar só essa quantidade, com a sucção do pistão e a quantidade de líquido entrando, junto com o oxigênio, automaticamente esse combustível vai se tornar gasoso. Tá? Se tornou gasoso. A gasolina se torna gasosa. O GNV já é gás. Se ele é gás, automaticamente ele vai entrar o quê?
gás mais oxigênio e a alta velocidade do ar passando pela admissão vai fazer o gás se tornar muito mais gás. A queima é total. Por isso que o GNV é menos poluente, porque ele queima tudo e não sobra nada. Então, beleza. Aí as pessoas falam, ah, mas o GNV resseca o cabeçote. Onde que o GNV resseca o cabeçote? Senão a gasolina também teria que ressecar, o álcool também teria que ressecar, o GNV se resseca, o diesel também. O diesel, como é que funciona? O diesel trabalha diferente, né? O diesel tem um compressor, né? O turbo, ele joga uma quantidade, na hora que está admitindo, o turbo enche o cilindro de ar, a admissão, o pistão sobe. Quando ele vai chegar no PMS, quando ele está chegando no PMS, o bico joga uma quantidade de diesel dentro. A temperatura do oxigênio altamente comprimido está tão alta que quando o diesel bate, ele explode. E explode o oxigênio junto, porque o oxigênio acaba virando explosivo, né? Vamos dizer assim, então, o oxigênio altamente comprimido, quando o diesel entra, vira uma explosão só e o pistão desce. Então você vê, o cano de descarga está ali seco, não tem poeira, não tem fumaça nenhuma. Agora, aumenta a quantidade de combustível dentro do cilindro. Começou a gotejar, já vai ter fumaça no cilindro, no cano de descarga. Por quê? Porque tem um excesso. Então, quando no combustível gasolina, etanol, se tiver pingando, o carro falha. A maçaneta fica mancando. Por quê? Porque tem líquido caindo dentro do cilindro. A vela, ela não foi projetada para queimar líquido. Ela foi projetada para queimar gás. Então o cilindro aspira o álcool, aspira o oxigênio junto. Quando aspira os dois juntos, automaticamente ele comprime tudo isso. No que ele chegou na compressão máxima, joga sem ter. Ali só tem gás. Em qualquer situação só tem gás. Se por um acaso o bico estiver gotejando, o carro na maçaneta vai mancar. Na alta não vai mancar, por quê? Porque o pistão está muito rápido. A velocidade de funcionamento do pistão, a subida e descida dele é muito rápida. Se você ver, se um bico ejeta durante 4,5 milissegundos, cada um tem 4,5 milissegundos, você vê em 1000 RPM, em quantas vezes o pistão sobe e desce. Para o motor ter 1000 RPM, cada pistão vai ter que subir 1000 vezes. Certo? Sobe 1000 vezes. Vai subir 2. Desce 2, depois sobe mais outro. E assim vai, para dar os 1000 RPM. Então você tem 1000 subidas cada um. Então, quer dizer, é uma velocidade muito grande. Se você colocar 1000 rotações por minuto, quantas vezes o pistão vai subir e descer ali? A velocidade que ele está subindo e descendo. Então, para alta velocidade, ele vai queimar. Ele vai queimar por uma alta temperatura da câmara. Agora, na lenta não vai queimar. Então, essa coisa que o GNV resseca o cabeçote, isso é uma lenda urbana criada no passado, porque o GNV estava destruindo os combustíveis líquidos na época. Porque eu só queria botar GNV, porque o GNV era muito bom. Custava centavos, porque acho que era 20 centavos, era lixo o GNV. Então, por ser muito barato, e as pessoas pensando, porque esses... Agora, ele estraga o cabeçote não por ressecamento, ele estraga por quê? Uma má instalação, alta temperatura na câmara de explosão. Alguns carros da Chevrolet, alguns carros, eles medem a temperatura do catalisador. Por exemplo, o Cobalt ele mede a temperatura do catalisador. Eu, a mais ou menos 90 km por hora, com o piloto automático ligado, carro em sexta marcha, velocidade estabilizada, o catalisador está na casa dos 700 graus. Se está 700 graus no catalisador, a câmara de explosão deve estar nessa casa dos 600, dentro da câmara de explosão. Tudo bem, é uma temperatura ideal. Eu passo para o etanol, está no gás. Eu passo para o etanol, a temperatura se mantém a mesma. Às vezes fica um pouquinho mais frio, tipo assim, sei lá, tipo, se está 750 no GNV, cai para 730, 720 no etanol. Talvez porque o etanol está jogando uma quantidade mais equilibrada, né? Não está jogando nem muito e nem está jogando pouco, porque se jogar pouco, pobre, aumenta a temperatura, se jogar muito também aumenta a temperatura. Então ele joga uma quantidade exata e o carro vai queimar suave. Entendeu? Então o motor, a temperatura do motor baixa um pouco. Mas não baixa muita coisa não, mas baixa um pouquinho, tipo 20, 30 graus. Suportável. Mas se eu pegar, por exemplo, eu faço um teste se vocês quiserem. Eu vou lá, desprogramo minha central, dou uma empobrecida nela e boto na estrada e vou mostrar para vocês a 90 km quanto é que vai estar a temperatura do catalisador. 800, 820, porque ficou pobre. Aí o carro começa a ter que jogar mais combustível. Pô, se você está com oxigênio, está mais combustível, que vai aumentar o tempo de injeção.
Aumenta o tempo de injeção para quê? Para jogar mais combustível para dentro. Quando você joga mais combustível, o que vai acontecer com a temperatura do motor? Vai subir, porque você está jogando excesso de combustível dentro. Porque o motor ele foi projetado para receber X miligramas de ar, tá? E X ml de combustível. Isso está programado. Os dois entrando, comprimindo, chegando a centelha, chegando a ignição, queimou, está programado para ter aquela temperatura. O motor não foi chutado, ele fez uma engenharia. Se você diminui a quantidade de combustível, mas o ar você não diminui. Você não consegue diminuir o ar, você vai só diminuir o combustível. O que você diminuir a quantidade de combustível, o que vai acontecer? Vai ter muito oxigênio. Aí a central vê, poxa, tem muito oxigênio, o que eu preciso? Mais combustível, aumenta o tempo de injeção. Se eu trabalhava na casa dos 4,5 a marcha lenta, ele já vai passar para 7. Então, quer dizer, vai ficar 7 milissegundos o tempo de injeção aberto, o bico aberto, 7 milissegundos jogando gás. O que vai acontecer? Ele vai jogar mais gás, o seu carro vai passar a consumir mais, porque ele está jogando mais combustível para poder subir o tempo de injeção. Por quê? Se você está jogando pouco, ele aumenta o tempo de injeção. Quanto menos combustível você jogar, mais tempo de injeção, porque ele tem que ficar mais tempo aberto para jogar a quantidade que ele precisa para funcionar, porque o sistema, a lambda, ela precisa ler, eu preciso de X gramas de oxigênio e X gramas de líquido ou gás, não importa, para poder juntar os dois, fazer a queima e ter o ponto certo de oxigênio, mistura de ar combustível para a central. A central não identifica isso, o que ela faz? Aumenta o tempo de injeção, passa para 8. Cara, você fica 8, você estava com 4, passa para 8 minutos, você está o dobro do tempo jogando em gás, fazendo o sistema. Então você está tipo afogando, né? Só que o gás não afoga. O gás não afoga por quê? Porque ele é gás. Se fosse líquido, afogaria o carro. O carro ia começar a engasgar e morrer. Porque você está jogando muito combustível. Então ele joga gás. Aí aumenta o quê? Você aumenta a quantidade de gás e equilibrou. A central fala, pô, agora sim, ó, ficou show de bola. Vamos queimar. Aí começa a temperatura do motor, vai subindo. A câmara que trabalha entre 560 e 650, que é a média de 500 a 650, essa média mais ou menos, na câmara de explosão, está trabalhando com 800 graus. Você olha o catalisador, se deixar o catalisador ficar vermelho, cara. Por quê? A temperatura está muito alta. Porque tem muito combustível entrando e o motor não precisa daquela quantidade de combustível para fazer ele funcionar. Mas ele está jogando por quê? Porque está pobre. A sonda fala, está pobre. Joga combustível, continua pobre, joga mais combustível. Poxa, ainda tá pobre. Pô, o que tá acontecendo aí? Os sensores aí estão perdidos. O que tá acontecendo aí? Aí o sensor começa, pô, não, o oxigênio tá bom, olha só. Eu tô mandando certo aqui, mas pô, o que tá acontecendo? Toma combustível. E o carro vai só afogando. O gás não afoga, porque é gás, né? Não molha a vela. Automaticamente vai fazer o quê? A temperatura dispara em cima. Aí é a hora que começa a estragar os cabeçotes. Isso acontece na terceira geração. Com a terceira geração, o tempo de injeção com o carro funcionando bem, na terceira geração a marcha lenta funcionando bem, está na casa de 7, 6,5 a 8, vai de 6,5 a 8, dependendo do carro, para ele funcionar bem. Se você conseguir colocar ele 4,5, que é mais ou menos o tempo de injeção do etanol, simplesmente não funciona. O carro não fica lento. Ele vai ficar morrendo na lenta, porque está muito pouco gás. Porque a terceira geração não é injeção, é aspiração. Então você tem que aumentar. Aí você joga mais combustível para compensar o percurso que ele tem que fazer da TBI, passar pela TBI, correr o sistema todo, entrar pela admissão, chegar ao cilindro, assim, toma. Aí a central começa a identificar que tem pouco combustível entrando, aí ele começa a mexer, aí vai no sensor de pressão negativa, no sensor de pressão positiva, e assim vai tentando se ajustar para funcionar. Só que a temperatura da central, né, do pistão está nas alturas. Por isso que a terceira geração é ruim, porque ele sufoca muito a temperatura dentro do motor. E se você chega para um leigo e explica isso, o cara fala assim, pô, mas é muita explicação, eu quero que o carro funcione. Só que ele esquece que lá na frente vai ter um problema. O terceira geração tem isso, né? Como não é a quantidade de gás controlada, aí, meu amigo, fica difícil pra caramba fazer isso funcionar. Então, cara, muitas pessoas fazem essa pergunta e eu sempre respondo. Quem define a quantidade, o que vai
o funcionamento do motor, quem define é o último combustível. O combustível que está rodando. Esse combustível vai definir o tempo de injeção de tudo. Então, se você definiu para gasolina, tem que programar na gasolina. Definiu no álcool, no etanol, tem que programar para etanol. Você tem que fazer todo o funcionamento ser dentro daquilo. Se você botar etanol e tiver com a programação de GNV na gasolina, o carro de manhã não vai funcionar, vai falhar, vai fazer de tudo, mas não vai funcionar dentro do padrão. Por quê? Porque está errado. Você vai desligar o carro com o tempo de injeção de gasolina, de manhã quando você for virar, o carro está no tempo de injeção de gasolina ainda. Quando você virar, não vai pegar. Simplesmente não vai pegar. Por quê? Porque o tempo de injeção da gasolina é totalmente diferente da intenção. Gasolina joga 2,5 milissegundos, 2,8. O etanol é 4, 4,5. O etanol joga muito mais combustível para dentro do que a gasolina. Aí se você botar tiver com etanol com tempo de injeção de gasolina, você vai virar, o carro não pega, porque ele joga muito pouco combustível o etanol. Aí o que você tem que fazer? Aí tu vai lá na bombinha, se tiver bombinha, né? Ele joga gasolina para dentro, aí ele pega, só que quando ele passa pro álcool já não funciona mais. É isso aí, galera. Eu acho que a explicação valeu. Pessoas que não entenderam antes, acho que agora com essa explicação elas vão conseguir entender melhor. E até o próximo vídeo, valeu? E não esqueça de deixar aquele joinha, curtir, compartilhar, valeu? Obrigado, hein? Fui!